Tem uma coisa desses caras, esses gestores, né, que lidam com valores assim estratosféricos, que é muito interessante. A gente deve estar acessando, quando tem uma conversa com os caras que você teve, ou você pega para aprender com eles, algumas das cabeças mais inteligentes do mundo nesse momento. Porque como a recompensa no mercado financeiro é desproporcional comparado a outras áreas, a recompensa é muito grande, você tem um grande polo atrator das maiores inteligências. Você pega lá o cara, o Vitalik Buterin, por exemplo, o cara do Ethereum. Esse cara, ele teve a ideia, ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos, pô. Não tem nem 30 ainda. Ele veio para o mercado financeiro, né? Essa parte de criptoativos. Por quê? Porque as recompensas muito grandes estão lá. O cara é um matemático brilhante. Aí ele pode ficar se dedicando à matemática teórica, e aí ele vai ter dificuldade até de pagar as próprias contas, dependendo do país onde ele viva, ou vai chegar lá o James Harry Simons e fala, não, vem para cá para a Renascença que você vai receber esse cheque aqui para trabalhar comigo e fazer a mesma coisa, lidar com matemática, mas voltado para o mercado financeiro. Ele falou uma coisa incrível. Pô, provavelmente quando conversa com uma pessoa dessa, você está com uma das mentes mais brilhantes do mundo. Mas o que eu adiciono aqui é que não é só porque essa é uma das mentes mais brilhantes do mundo. É porque essa mente está em contato com outras mentes que são as mais brilhantes do mundo. Então, por exemplo, ele tem aí, gerencia 150 bilhões de dólares. Cara, ele está conversando, por exemplo, com um CEO de uma companhia aberta. Então, vamos supor que você está conversando com o CEO da Apple. Cara, ele deve ter uma das mentes mais brilhantes de todas. Só que ele está conversando com ele em um tom em que ele pode quase que cobrar o CEO. Tipo, não, mas me passa informação, mas por que você está fazendo isso? Mas por que a estratégia? Qual que é não sei o que lá? Então, uma vez um gestor brasileiro me disse que o trabalho dele é incrível porque, pela posição dele, ele consegue fazer com que essas mentes brilhantes conversem com ele e destinem horas da semana com ele. Então você imagina esse nível de cara, que conversa com Warren Buffett, que conversa com CEOs, que conversa com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então a mente dele, que já é brilhante, se expande mais ainda. Então é um ambiente formado que, cara, torna isso único. Então é muito poderoso. E aí, sobre o negócio dos ciclos, né, que para mim é o segundo maior grande, o segundo grande insight do livro, né? Para mim o primeiro é o Second Level Thinking, o segundo é sobre os ciclos, né? Até o prefácio foi escrito pelo Breda, né, o prefácio brasileiro, e ele fala, olha, eu leio muito sobre investimentos, tem algumas coisas para mim que não são novidades, mas o que eu mais gostei foi da abordagem que o Howard Marks tem sobre os ciclos, porque é uma abordagem nova, né? E o que ele diz é basicamente o seguinte, e agora eu vou falar uma coisa que foi em off, né? Que foi na nossa preparação para a FinClass, que obviamente eu li o livro, ele fala sobre ciclos, como identificar os ciclos, né? E é muito importante identificar em que momento a gente está dos ciclos. E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, a gente estava num call, no Zoom, e ele falou assim, Thiago, mas não é tão difícil assim você identificar onde a gente está do ciclo. Eu falei, como assim, cara? Se não é tão difícil, como que faz? Então todo mundo vai ganhar dinheiro? Ele falou, não é isso. É porque as pessoas tentam acertar o momento do ciclo na hora errada. Aí eu não entendi. Eu juro pra você, ele pegou uma folha e falou, wait a moment. Ele pegou uma folha assim em branco, aí ele pegou uma caneta, ele ficou uns 5 minutos procurando a caneta e a folha e tentando redimensionar a tela. Foi muito engraçado. Quando ele pegou a caneta, ele fez assim, ó. Deixa eu pegar aqui a folha. Ai, não tem branco aqui, né? Ó, tô tipo ele procurando a folha em branco aqui. Cara, enfim, ele pegou assim a folha. Tem um caderninho aqui, ó. Ele fez todo um processo. Juro por Deus, ó. Olha aquele desenho, ó. Ele fez todo um processo pra fazer o seguinte. Um unicórnio. Ele pegou... What's about that? Cara, ele fez assim, ó. Fez um desenho assim. Aí ele fez assim, ó. E botou uma linha assim. Ou seja, ele basicamente colocou uma linha ascendente. Aí ele fez uns ciclos, né, basicamente acontecendo, e me mostrou. Aí ficou explicando. Ele falou, Thiago, e é legal porque as pessoas sábias, elas explicam de um jeito muito, muito simples, né? Ele falou assim, ó, é fácil você saber quando você tá aqui. É fácil você saber quando você tá aqui. Eu tô falando do topo e do fundo, né? É muito fácil você saber quando você tá no topo do ciclo. É muito fácil você saber quando você tá na parte de baixo do ciclo. Mas aqui, Thiago, é impossível você saber. Então não perca tempo tentando identificar onde está no ciclo aqui. Agora, quando estiver na ponta, aí é fácil. Só que o problema é que essas pontas aparecem em horizontes muito longos. Isso daqui vai acontecer em 5 anos, em 10 anos. São em momentos longos. Então, quando aparecer, você tem que aproveitar e tem que aproveitar forte. Mas até lá, não é daí que vai virar grande porrada. E é por isso que os grandes gestores, às vezes, eles nadam fora do radar por muito tempo.
porque não é emocionante. Não dá porrada, né? Ele Não fica dá na porrada. dele, não... Mas quando dá, puta. Então ele falou que o maior trabalho dele é gerenciar risco. Por isso que no livro, né, dos 20 princípios, a maioria dos princípios são sobre riscos, né? Por causa do ciclo. Então o negócio é tentar identificar as pontas dos ciclos, né? E aí tem um estudo que ele fala que no mercado norte-americano tem uma média de rentabilidade, né, dos últimos anos. Só que essa média, ela está muito longe então a média era, por exemplo, 10% de rentabilidade, tá? Só que pouquíssimas vezes o mercado rendeu 10%. Ou ele estava muito pior ou muito melhor. Então o que ele identificou aqui foi o mercado é sempre um pêndulo, ele sempre está muito para frente, sempre está muito para trás. Né? Então você precisa identificar onde ele está do pêndulo, né? No lado muito negativo, que geralmente tem muito pessimismo, ou no lado do pêndulo que tem muito otimismo. Né? O otimismo gera preços altos, o pessimismo gera os preços baixos. Né?